eternidade e desde toda a eternidade. Tu és Deus. You never had a beginning of days or ending of life. You'll always be. Tu nunca tiveste um começo de dias, nem fim de vida. Tu sempre serás. And Father, you being infinite and we finite, then we ask for your divine mercy, God. E Pai, sendo tu infinito e nós finitos, então pedimos por tua misericórdia divina, Deus. Realizing that this spirit of ours is blended into the eternity, out of time held into eternity, Dando-nos conta de que este nosso espírito é para fundir-se com a eternidade, saindo para fora deste elemento do tempo para dentro da eternidade. Amém. therefore, Lord, we're here Hallelujah. to check up on our salvation, to see how we're standing in the sight of thy word. Portanto, Senhor, estamos aqui para averiguar a nossa salvação, para ver como estamos permanecendo à vista da tua palavra. And to see how we are situated in our experiences. E para ver como estamos situados em nossas experiências. Are we living that which is pleasing? Estamos vivendo aquilo que agrada a ti, Does our spirit bear record with your spirit? testemunha nosso espírito com o teu espírito, And does our teaching bear record with this Bible? e o nosso ensinamento testemunha com esta Bíblia. Father, may we examine both closely these next three coming services. E Pai, que possamos examinar ambos cuidadosamente nesses 3 próximos cultos. Grant, Lord. Concede, Senhor. Bless the pastor here, the deacons, the trustees, and all the laity, the people who come to this church. Abençoa o pastor aqui, os diáconos, os administradores e todos os leigos, as pessoas que vêm a esta igreja. And my days here, Lord, is many, many, and I don't even know their names or where they come from, but I'm sure that you know all about them. Desde quando tenho estado aqui, Senhor, há muitos que eu nem mesmo sei os seus nomes, ou de onde eles vêm. Porém, estou seguro de que tu sabes tudo a respeito deles. And we're here for that one purpose tonight, Lord, to fellowship around. Amém. Glória a Deus. Poderia ter deixado terminar a oração, mas eu falasse amém, mas tá bom. Na próxima sexta-feira a gente continua. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Cremos que seremos abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nós estamos mais do que isso, né? Mais de 3. E ele está aqui nesta noite. Irmãos, não são muitos os que vão ao arrebatamento. Não são muitos, não. Nós estamos vivendo um tempo de esvaziamento, naturalmente falando, esvaziamento, mas
Então, por outro lado, nós estamos vivendo um tempo de enchimento, porque aqueles que permaneceram até o fim será salvo. Então, esses estão vivendo num tempo de enchimento. A semente, o cacho sai e o arroz, você vê ali, você pensa que tem o arroz já, mas não é só a casca. Aí depois ele começa a encher. Começa a encher, vai enchendo, e vai enchendo até que ele madura. Então, nós estamos vivendo já nesse tempo do amadurecimento e colheita. Colheita, que é aquele grande Deus poderoso virá nos ares e nos levará com ele. O joio vai ficar por aí e vai continuar pregando, Deus vai continuar pregando e dizendo que Jesus ainda não voltou. Mas quando eles perceberem, já foi. E o que resta para o joio é fogo. O joio vai para o fogo, a palha vai para o fogo, a semente vai para o celeiro. A semente, Deus o recolherá. Então, nós estamos vivendo nesta hora, né? Esta hora de colheita. E é hora de viver o que nós já temos. Viver o que nós já temos. Estava pensando, depois que eu cheguei aqui, falei, quantos anos nós já estamos ouvindo, lendo a Bíblia e a mensagem. Se nós fosse pôr em prática o que nós já sabemos, nós não precisaríamos pregar mais não. E eu não precisaria ouvir mais nenhuma pregação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele não quer que alguns se percam. Porque tem alguns que ainda estão cambaleando por aí e Deus está usando a longanimidade até que esse venha, até que esse volte. Talvez não é nenhum que está lá no mundo, está lá na denominação e às vezes é um que crê realmente, ele crê na mensagem, mas Deus está esperando ele voltar realmente e se entregar a Deus, se render totalmente, né? Às vezes nós rendemos a Deus, mas em parte, nós não entregamos completamente a Deus. Quando nós se entregarmos completamente a Deus, quando todos se entregar completamente a Deus, nós desistimos deste mundo. Verdade. O mundo já não nos cabe mais. Não há nada no mundo que nos alegre, somente as coisas celestiais. Isto é bom a gente pensar nisso, né? A gente pensa uma coisa, pensa outra, não sei o que eu vou falar até agora. Tem muita coisa. Como eu disse, é melhor às vezes viver, como eu disse não, né? Comecei a mencionar, mas não falei bem isso. Lembrando que é melhor viver um sermão do que pregar um sermão. É verdade. Melhor viver.
antes de qualquer coisa, um pastor ele tem que viver o sermão antes de ele pregar o sermão. Porque se ele prega o que ele não vive, aquilo não vai surtir nenhum efeito. Não é só o pastor, o pregador e todos, né? Tem que viver aquilo, ele tem que falar daquilo que ele vive e tem experiência vivida daquilo. Eu quero, bem devagarzinho, não vou demorar muito tempo, não vou dar tema, às vezes vou falar um pouco de uma coisa, um pouco de outra, de tudo um pouco. Parece que eu lembro de uma mensagem do pastor Luiz Mendes com esse tema, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Tem uma mesa preparada com vários alimentos, você não vai comer tudo, mas você vai comer de tudo um pouco. Porque tudo você não dá conta. Nós não damos conta, né? Porque a Bíblia é vasta de coisas maravilhosas e nós temos a mensagem do irmão Branham, que a gente olha uma, nossa, essa aqui parece que é melhor, essa aqui parece que é melhor. Então todas são boas, todas. Não tem nenhuma que nós devemos deixar. Não, essa mensagem eu não vou ler, esse parágrafo eu não vou ler. Até o começozinho, o primeiro parágrafo, se a gente prestar atenção, é o início da mensagem. É o início da mensagem. Uma mensagem tem que ter início. Se ela não tiver início, ela não tem meio. E não tem fim também, né? Então, tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, essa mensagem, a gente chega a dizer, não tem fim. Não tem fim. Porque ela é uma coisa que veio de Deus. A gente vai falando, e fala a semana inteira, fala o mês inteiro, fala o ano inteiro, e estamos ouvindo há 30, 40, 50 anos, como eu comecei a ouvir há 50 anos atrás, e ainda não cansei de ouvir. Às vezes tem pessoas que falam, eu já estou cansado de ouvir isso. Eu já sei isso, mas nós estamos vivendo o que nós ouvimos. O mais importante é isso, nós estamos vivendo o que já ouvimos, o que já sabemos. Porque a gente senta e o pregador começa a ler, fala, vou ler tal escritura. A gente lembra, fala, eu sei, eu já li, eu conheço a escritura. Aí eu vou ler tal mensagem, eu falei, eu conheço a mensagem. É muito bom isso, é muito bom você poder dizer, eu conheço, eu estou com uma mensagem que Cristo é o mistério de Deus revelado. Todo mundo pode falar assim, eu conheço. É uma mensagem antiga. Aqui eu abro ela aqui, está todinha marcada do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, e está até onde eu usei para pregar. Está até o lugar onde está em tal cidade, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Então está toda marcada. Estou com outra mensagem aqui que é doenças e aflições. Também toda marcada, né? Toda marcada. Então, tudo que vai falar, a gente fala, eu conheço essa mensagem. Mas quando nós vamos ouvir, ou falar, ou ler, aquilo se torna tão novo para a gente. Porque Deus vivifica aquilo nos nossos corações. E Deus fala de uma maneira, parece que diferente das outras vezes. Isto é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva e é eficaz. Ela é viva e eficaz.
Então nós vamos ler aqui Jó, capítulo 37. Parece que não tem nada a ver, mas nós vamos meditar um pouquinho nisso aqui. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Os homens, por conhecer, eu falei aqui, nós sabemos, nós conhecemos. Jó, capítulo 37, a partir do verso 1. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouve o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Senhor nosso Deus, Aleluia, glória a Deus. Pai, ajuda-nos mais uma vez nessa Aleluia. noite. Senhor. Eu sei que o Senhor já nos abençoou Aleluia, meu Deus. muito, só de chegar até aqui, Senhor, Aleluia. e assentar nesses lugares Oh, grande e Deus. ocupar a nossa posição. Sim. O Senhor derrama grandes bênçãos. Aleluia. Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, nesta noite. Aleluia. E ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. Nós lembramos nesta hora da irmã Vantusa, Sim. parece que está no hospital ainda com a criança. Que o Senhor, eu sei que o Senhor já o abençoou, o Senhor já curou, mas que o Senhor continue o abençoando. Nós lembramos de cada irmão, Senhor, aqueles que não estão aqui, aqueles que estão desviados, aqueles que estão desanimados. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos nesta hora. O que nós podemos fazer é isto. Senhor, orar, pedir a Deus. Orai uns pelos outros. É isto que nós estamos fazendo, Senhor. Nós estamos obedecendo a Tua palavra, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos tudo diante do Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu vi uma coisa aqui que é muito conhecido de todos os irmãos, mas eu achei isso muito importante. Parece que hoje eu vou bem devagarzinho, como eu fui no sábado passado, né? Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, eu até pensei que eu ia ler, talvez nós voltamos para a escritura que nós lemos. O irmão Branco dizendo assim: eu conheço o irmão Neville desde que eu era um menininho. E ele não mudou nem um pouco. Olha a posição de uma pessoa. Olha o que é uma pessoa posicionada. Porque tem pessoas que hoje é uma coisa, amanhã já é outra coisa. Às vezes você está olhando para uma pessoa hoje, você está admirando aquela pessoa, amanhã você já está pensando diferente dela. Como tanto muda a pessoa, quanto muda a gente que está olhando naquela pessoa. A gente mudou de ideia do que a gente pensava daquela pessoa. Porque aquela pessoa mudou o seu comportamento. Então a gente, é natural a gente mudar o pensamento da gente sobre aquela pessoa. Mas ontem, aquela pessoa era diferente. Hoje, ela já está atuando
de outra forma. Então, o profeta diz, reconheci ele quando era menininho, e ele não mudou nem um pouco. Somente tem se aproximado para mais perto de Deus. Mas isso aqui é o segredo. Tem pessoas que é muito variável. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Ele um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Mas nós podemos ver aqui que o que fazia ele estar daquela maneira, porque ele estava, cada vez que passava, cada dia que passava, ele aproximava mais de Deus. É isto que nós precisamos. É isto que eu preciso. Porque o pregador, ele tem que chegar a um nível melhor. Porque a igreja não vai além do nível do seu pastor. Daquele que a igreja está ouvindo. Isto leva nós que somos pregador às vezes ao canto da parede. Por isso que às vezes tem muitos que preferem deixar de pregar, preferem deixar de pregar. E às vezes é melhor parar. Às vezes chega um momento que às vezes é melhor parar. Se não pode viver aquilo, então é melhor parar. Agora, nós sabemos que todos nós estamos aqui pela graça de Deus. Não é porque nós merecemos, que eu sou o melhor, pastor Júlio é o melhor, nós somos os melhores. Não, nós estamos aqui pela graça de Deus. O Abraão chega a dizer, se Deus tirar a mão de misericórdia de nós afundamos. Nós vamos ficar pior do que qualquer um outro. Nós vamos agir pior do que qualquer pessoa, por mais ruim que ela seja. Porque sabe que as pessoas não são ruins? O ser humano não é ruim. Quem é ruim é o diabo. É o pecado. Às vezes as pessoas, em vez de aproximar mais de Deus, elas estão distanciando de Deus. Mas como nós vamos chegar mais perto de Deus? Lendo a palavra, orando. Verdade. Amém. Buscando Deus. Porque aquilo que nós buscamos, nós encontramos. Você já pensou nisso? Naturalmente falando, o que você está procurando? Às vezes a gente encontra pessoas que está procurando alguma coisa. E aquele que está procurando, o outro chega e começa a ajudar a procurar também. Então, se você está procurando Deus, quem sabe a outra pessoa começa a procurar também. Começa a buscar. E quem busca, acha. Amém. E quem bate, a porta abre. Verdade. Como a porta abriu para mim, ela pode abrir para outro. Aleluia. Agora tem pessoas que às vezes é curioso, né? A gente está procurando uma coisa e eles querem saber o que a gente está procurando. Estou procurando um tesouro.
Um tesouro escondido. A Bíblia fala de tesouro escondido. Isso que nós recebemos, isso que nós temos, é um tesouro escondido das pessoas aí do mundo. O próprio Jesus diz: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos. Amém. E a revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Verdade. E quem é esses pequeninos? É aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Amém. Então a gente vai lendo a mensagem. Irmão Branda, irmão, profeta é profeta. Quem tem profeta, tem. Quem não tem, está desnorteado. Porque a palavra de Deus vem ao profeta. Amém. E o profeta trouxe o esclarecimento da palavra para nós. Irmão, se nós for ler essa mensagem bem devagar no espírito da mensagem, espírito que estava ungindo o irmão Brana ali para pregar esta mensagem, nós vamos ver que ela vai se tornar uma coisa diferente para nós. Amém. Aleluia. E ler a mensagem sem pressa. Eu aprendi isso. Ler a mensagem sem pressa. Parando, voltando atrás um pouco, e aquilo vai abrindo. O profeta, ele vem esclarecendo a coisa. Por isso que as pessoas aí estão perdidas e sem saber até o que pregar. A gente tem hora que acha até graça, né? Eu vi um pregador de uma certa igreja, ele falando sobre a Trindade. A gente vê um homem estudado, um doutor, ele chegou a dizer assim, falou, Deus é um, mas é 3 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, Deus é um, mas é 3 pessoas. Aí quem vai entender um negócio desse? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Filipe chegou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Filipe estava querendo ver o Pai de Jesus. E que Jesus falou para ele, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Mas eu não sei aonde eles vão arrumar, eles vão estudar, eles estudam não para aprender, para desaprender. E eu que não estudei nada, eu sei que Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém. Eu sei disso. Agora, Deus é um, mas é 3 pessoas. Como que ele explica isso? Se eu estivesse lá, falar, agora você vai me explicar isso aí. Ele é um, mas é 3. Mas nós temos profeta. Amém. Aleluia. Eles não têm. Glória a Deus. Verdade. Nós temos, eles não Amém. têm. O que eles têm é aquilo lá. Eles têm teologia. Eles têm interpretação própria.
E nós não temos interpretação própria, nós temos a revelação de Deus. Amém. E tem uma coisa, Deus, ninguém se entende de Deus. Ninguém se entende. Eu não sei se eu li isso aqui ou agorinha, numa dessas mensagens, mas eu vou seguir aqui um pouquinho. Então, Glória a Jesus. Aleluia. ele não mudou nem um pouco, somente tem se aproximado mais perto de Deus. Eu me lembro de quando eu ouvi pela primeira vez, vamos dizer, vi o irmão Neville pela primeira vez, eu fora convidado para a sua plataforma metodista. E quando eu voltei aqui no tabernáculo, eu disse, algum dia eu o batizarei no nome de Jesus Cristo. Amém. Num dia eu batizarei no nome de Jesus Cristo. E aqui está ele com a mensagem agora. Batizou ele no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está ele com a mensagem agora, indo avante, seguindo em frente. Um verdadeiro servo valente. Amém. Irmãos, os servos de Deus são valentes. Amém. São corajosos, porque Deus não quer homem medroso. O homem medroso, ele para pelo meio do caminho. Qualquer coisa, ele está assombrado. Mas o homem que confia no Senhor, ele vai vencendo os obstáculos. Aleluia. Glória a Deus. Não é qualquer coisa que para aí. Às vezes acontecem coisas que a pessoa fica olhando, vamos ver se ele vai cantar. E ele segue em frente. Ele vai indo. Às vezes devagar, mas ele vai indo. Ele vai indo, caminhando nessa jornada. E nós estamos assim, nós estamos indo. E qualquer um dia desses nós chegamos. Nós vamos chegar. Porque estamos avante, nós estamos andando. Nós não estamos parados, olhando para os problemas. Nós estamos olhando para Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. Isso é maravilhoso. E o irmão Neville passa por muitas tensões. O profeta ele sabia disso, como o profeta ele sabia. O irmão Neville passa por muitas tensões e sofrimentos. Que ele não os mostra aqui no tabernáculo. O verdadeiro pastor, ele age dessa maneira. Tem pastor, qualquer coisinha que acontece, ele leva para o púlpito aquilo, despeja aquilo na igreja, e aquilo não traz nenhum benefício, nenhum resultado. Ele não sabe, ele não tem controle das coisas. Irmãos, nós estamos vivendo numa hora que nós temos que ter aquele equilíbrio da estatura de um varão perfeito, temperança. Aleluia.
diante de certas coisas. Se não, sabe o que nós vamos fazer? É causar um alvoroço. E o pastor não foi feito para fazer alvoroço, foi para calmar o alvoroço, acabar com o alvoroço. E às vezes ele acaba com o alvoroço sem falar nada. Sem falar nada, calado, quieto. Porque tem coisas que é melhor a gente ficar calado. Tem coisas que é melhor a gente não entrar naquilo. Porque a gente vai entrar em certas coisas, a gente vai ficar participando daquele negócio. Às vezes o irmão chega, pastor, está acontecendo isso. Irmão, vai orar. Vai orar. Porque uma resposta melhor do que essa, irmã, vai orar. Às vezes é melhor dizer assim, faça isso, faça aquilo, não faça isso. Vai orar. Não tem receita melhor do que isso. Oração. Oração de manhã e à tarde também. É toda hora. Viver em espírito. Amém. Na presença de Deus. Aleluia. Mas tem muitas coisas que está tirando as pessoas disso. Muitos entretenimento, coisas. O diabo vai arrumando coisas para tomar o nosso tempo, para roubar o nosso tempo. Irmãos, o tempo para nós é muito precioso. Muito precioso. Se nós soubéssemos aproveitar o tempo, às vezes nós falamos do tempo que é remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo. Tempo. Vamos fazer uma análise na nossa vida que tem muito tempo vago. Vago, aquele tempo fica vago. Claro que tem uma hora que nós temos que descansar, às vezes deitamos, ali descansamos, fechamos o olho, às vezes dormimos, damos um cochilo. Mas isso é um tempo aproveitado, em vez de estar falando certas coisas, em vez de estar ouvindo certas coisas, nós aproveitar esse tempo na presença de Deus, porque isto é andar com Deus, isto é estar com Deus. Enoque aproveitou todo o seu tempo andando com Deus, e ele nunca cansou de andar com Deus, e ele foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Um dia Deus agradou tanto dele, que Deus levou ele. E vai acontecer isso conosco, num dia desses. Se nós formos se ajuntando com Deus, e andando com Deus, e fazendo aquilo que Deus agrada, logo Ele vem nos buscar. Então o Levi, ele passa por muitas tensões e sofrimentos, que ele não os mostra aqui no tabernáculo.
Porém, sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas. Mas eu não olhava nas pessoas, Deus dá uma visão da vida daquela pessoa, mostrava o que aquela pessoa estava passando. Já pensou? Se Deus, será que nós suportaria isso? Será que eu suportaria isso? Apesar que a gente que é pregador, às vezes chega a hora, chega momentos que a gente discerne. Vem coisas. Mas a gente fica quieto. Mamãe chegava a ver as pessoas falando lá no canto, tem uma pessoa que está com uma sombra negra. Deus mostrava para ele. Então, deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas. Eu sei pelo que ele passa. O Branco sabia que o irmão Neville passava. Às vezes a gente olha a pessoa e não sabe o que ela está passando. Por isso que às vezes não devemos censurar as pessoas. Porque nós não sabemos o que está acontecendo com aquele irmão, o que está acontecendo com aquela irmã. Oh, meu Deus, tem misericórdia. O melhor que nós fazemos às vezes é dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós todos. Eu sei que ele passa muito disto. Veja, ele certamente passa sobre muito labor e tensões e coisas. E você vê pessoas aqui os sustenham. Aqui os sustenham. No como Josué e Caleb sustinham as mãos de Moisés. Moisés está tão cansado que Caleb pegava de um lado, levantava as mãos de Moisés. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, ele estava vencendo a guerra. Amém. Aleluia. Irmão Branham fazendo essa comparação, irmão Neville estava tão cansado, mas tinha pessoas na igreja que oravam por ele. Irmão, nós estamos vivendo uma hora que se a igreja não orar, não entrar em desespero, porque o pecado está tomando conta. E o diabo, desde lá do Jardim do Éden, quando ele começou, ele não parou. Como Deus também não parou. Verdade. Aleluia. Aleluia. Se Deus tivesse parado, nós não estaríamos aqui. Deus está seguindo o seu plano. Amém. Aleluia. O diabo está aí. Doenças e aflições são todos resultado do pecado. Parágrafo 23, doenças e aflições. Todos resultados do pecado. Verdade. O pecado cada dia mais, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por que tem pouca gente aqui na igreja? Por que as pessoas
mas você pode dizer: graças a Deus, eu estou aqui. Amém. Aleluia. Aleluia! Graças a Deus nós conseguimos chegar até aqui. Aleluia. Glória a Deus. E se houver uma manhã, eu estarei pronto novamente. Amém. Aleluia. Se não houver uma manhã, eu estarei com Ele. Irmão, nós temos que ter essa convicção. Eu estarei com Ele. Aleluia. Amém. Às vezes eu costumo dizer: eu estou pronto. Se Deus quiser vir me buscar, eu estou pronto. Mas o diabo que às vezes quer falar: mas você é falho. Mas estou debaixo do sangue. Sou falho, mas estou debaixo do sangue. Estou debaixo da misericórdia de Deus. Eu não quero sair. Amém. Eu quero permanecer debaixo dessa misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, às vezes, muitos preferem sair. Sai por aí. Fica sem proteção. Não tem proteção. Porque quando sai debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ele fica desprotegido. Não tem nenhuma proteção. São resultado de pecados. Bom, o pecado traz tudo que não presta. A consequência do pecado é tudo que não presta. É como se você fosse fazer uma casa. O pedreiro, bom, ele é pedreiro, também entendo pouco. O resultado de um eu numa construção é triste. Na hora do acabamento, você vai colocar um piso, aí você vai ver que a casa não está no esquadro. A casa está bonita, as paredes estão bonitas, você vai colocar o piso, quando você vai dar o acabamento, está fora. Irmãos, é melhor andar devagar, fazer a coisa certa, para depois não ter que voltar atrás. Mas Deus deixou essa via de escape. Voltar atrás, entrar meia volta. Eu errei. Eu sou o culpado disso. Porque você sabe que as pessoas hoje querem, uma escorrega para um lado, outra escorrega para outro, outra para outra, e ninguém é culpado de nada. Acaba que ninguém é culpado de nada. Mas quem é o culpado? Quem foi o culpado? Eva ou a serpente? Aí as pessoas culpam até o diabo demais. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. As pessoas vão lá no campo dele, vai lá no terreno dele. Por quê? Por que Eva caiu, Eva errou? Porque ela parou para ouvir. Irmão, estamos vivendo uma hora que nós não devemos parar para ouvir certas coisas. Diz o irmão Brando numa mensagem: nós não temos ordem de parada. Amém. Aleluia. Deus não ordenou nós para parar, não. Deus ordenou nós para caminhar, para marchar. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos essa ordem de Deus, que é o nosso capitão maior. Não é qualquer um que vai chegar em nós e dizer: pare. Não. Não dou assunto a vocês. Não quero escutar isso. Não quero escutar isso. Não, mas
escutar o outro, escutar o outro, escutar o outro, escutar o outro. E de repente eu estou confuso, não sei o que eu vou fazer. Deus, fala comigo, meu Deus! Fala conosco, Senhor! Que Deus continue falando conosco. Amém? Eu vou parar aqui, porque não é muita coisa, mas foi o necessário para nós nesta noite, eu creio. Se fosse seguir aqui, a gente ia muito tempo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Doenças e aflições são consequências do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, continue abençoando o pastor Wilson. Falei tudo. Vamos cantar o hino 225, conforme a tua infinita graça. Depois vamos ler a Escritura para a Santa Ceia do Senhor. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Faz-me sentir mais
Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Então vamos ler, irmãos, esse eu posso colocar de pé. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. E também Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 4. Como o pastor Wilson lembrou na oração, nós temos a justificativa justa, né, da irmã Vantusa, devido a sua filha, né, a nossa irmã Luísa. Ela precisou de ficar hospitalizada, internada para um tratamento, né, de pneumonia. E essa semana ela ficou no hospital para então tratar. Mas graças a Deus já está bem, só aguardando os últimos exames para liberar, para voltar para casa. Então a ausência da irmã no culto é uma ausência justa. Que o Senhor possa estender as bênçãos desse culto à nossa irmã Vantusa, ela, né, toda a família. E a gente também não esquece dos irmãos que estão, né, como diz o pastor Wilson, né, estão fracos, né, fracos na fé. E o lugar dos fracos deveria ser aqui, mas muitas das vezes as pessoas preferem ficar em casa. Mas o lugar dos fracos é na igreja. Aqui acrescenta fé. Eu sempre digo e sempre vou dizer: se tem um lugar para você se fortalecer, é na casa do Senhor. Vem. Aí eu estou fraco, eu não estou com vontade no culto. Vem sem vontade. Vem, luta com tudo que tem para vir. E você verá que você não sairá da mesma forma que você entrou. Deus te dá ânimo. Deus te dá força. Porque Ele é a perfeita força que desce na perfeita debilidade. Então que Deus tenha misericórdia de todos os nossos irmãos pródigos, né? Que a gente crê que é pródigo. E o pródigo volta para a casa do Pai. Amém? Então vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Deus continua abençoando o pastor Wilson. Muito boa palavra, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O versículo 28 agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Agora o Evangelho de João, capítulo 13, faz parte dessas demais coisas. Jesus, depois de tomar a Santa Ceia, junto com os discípulos, veja bem o que ele fez. No versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 13. Levantou-se da ceia
tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Agora o versículo 13: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Todos nós, em uma só voz, o versículo 17: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Então você agora se sente enquanto o solo bem baixo vai sendo tocado. Nós vamos ter a memória do Senhor, orando pelo pão, pelo vinho, pensando naquilo que Jesus fez por nós aquele dia no Calvário. Quando Jesus, naquela rude cruz, Ele derramou o seu sangue puro por nós. Sangue puro, porque não tinha pecado, não tinha contaminação naquele sangue. Amém? E é nesse sangue que nós estamos submergidos, envolvidos, batizados com o Espírito Santo, a vida de Deus. Oremos. Pai Celestial, juntamente com a Tua igreja, Senhor, eu pego em minhas mãos esse pão, e para, Deus, lembrar que um dia o Senhor esteve aqui na terra e cumpriu o propósito, como disse o profeta João Batista, o precursor da primeira vinda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o precursor da segunda vinda, o nosso profeta, disse a mesma coisa: eis o Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo, de nossas almas, da vida dos eleitos, e está voltando para buscar, com o poder de transformação que Ele já tem enviado para nós através do Espírito Santo. Pai, nós sabemos que como Cordeiro o Senhor intercedeu por nós, o Senhor deu a vida por nós, o Senhor intercede por nós, mas chegará um dia que o Senhor será o nosso Rei, Jesus, o leão da tribo de Judá, será o Rei da noiva gentia, da igreja eleita, que creu na redenção, que foi eleita desde antes da fundação do mundo. Pai, nós lembramos daquele dia no Calvário, quando o Senhor foi pendurado em uma cruz, quando o Senhor foi morto em uma cruz, o seu corpo foi cortado, o seu sangue foi derramado. Abençoa, Senhor, este pão, Pai, e também, Senhor, abençoa, santifica este vinho para os teus filhos beberem, em memória do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar a nova aliança do Novo Testamento. Pai, cura divina, saúde divina para o corpo, alma e espírito, Senhor. Abençoa cada participante, Senhor. Aceita a nossa gratidão, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, Pai. Não estamos aqui porque somos dignos, mas estamos aqui porque o Senhor, aquele dia no Calvário, nos justificou, nos santificou e nos dignificou e nos deu o direito de poder estar sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, esse alimento, para termos a ceia do Senhor, comendo e bebendo em memória do Senhor.
buscar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, lembrando da ceia das bodas do Cordeiro, lembrando que um dia nós vamos cear com o Senhor, todos milhares de eleitos, de santos, salvos, redimidos pelo sangue do Senhor. A nova aliança do Novo Testamento, Pai, o perdão de nossos pecados, aceita a nossa gratidão. Nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, todos dele. Tomai, bebei, todos dele. Este é o meu corpo, que foi partido, cortado por vós, aquele dia no Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. As irmãs vêm depois em seguida, os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Venham pela fé no sangue do Cordeiro. Damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, juntamente com teus filhos, Pai, poder ter essa comunhão, Pai, uns com os outros, comunhão com o Espírito do Senhor aqui presente, conosco e em nós. Obrigado, Senhor, por mais uma santa ceia, Pai. Pela graça é que nós participamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Agora, Pai, o ato do lava-pés, Pai, que é culto, é adoração, como nós lemos aqui, Pai. O Senhor nos disse, que nos deu exemplo. O apóstolo São Pedro não queria lavar os pés, porque ele achou indigno, mas o Senhor disse que aquele que não lavar não tinha parte com o Senhor. Pedro queria lavar os pés, as mãos e a cabeça, queria lavar o corpo todo, mas o Senhor disse que era somente os pés. E muito obrigado, Pai, por esta honra, privilégio de poder lavar os pés de um filho do Senhor. E sabemos nós que o Senhor está velado em carne humana, Cristo em nós, na igreja ungida, no povo ungido. Então, Pai, continue conosco agora, com as irmãs e nós, os irmãos, em o nome do Senhor Jesus, e te agradecemos por este culto, por tudo que o Senhor fez por nós, e que o Senhor continua nos guardando, nos protegendo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.